Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre um programa do Cine que busca facilitar o acesso do trabalhador ao mercado de trabalho. A gente vai falar também sobre os investimentos do PAC Cidades Históricas em Alagoas e você vai ver que o projeto Quartas Eruditas está levando música clássica a jovens de escolas públicas. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, tem uma linha de investimentos para a preservação dos sítios históricos urbanos protegidos pelo IPHAN. Aqui em Alagoas, as cidades de Marechal Deodoro e Penedo receberam recursos do PAC Cidades Históricas. Para falar o que é que foi feito, ou melhor, o que é que está sendo feito nesses municípios, eu converso agora com o Sandro Gama, que é chefe da divisão técnica do IPHAN em Alagoas. Sandro, seja muito bem-vindo ao Pauta Especial. Bom, antes de a gente começar a falar do que está sendo feito nas cidades, vamos explicar um pouquinho o que é o PAC Cidades Históricas. Ele abrange 44 no Brasil todo, é isso? 44 cidades apenas. Ele não conseguiu abraçar todos os municípios tombados pelo IPHAN, mas ele vem cobrir uma grande lacuna que existe na área do patrimônio cultural brasileiro, que é essa lacuna de como conseguir fazer uma conservação, uma restauração de importantes exemplares arquitetônicos em áreas tombadas brasileiras. Que a gente sabe que, por lei, a responsabilidade sempre é do proprietário do imóvel, mas que às vezes são imóveis que encerram em si elementos artísticos extremamente importantes. E o governo federal ele criou essa linha no sentido de que a gente consiga sanear alguns problemas em alguns edifícios importantes nessas cidades tombadas e, ao mesmo tempo, pensando nesse projeto no viés da economia, de que forma que o patrimônio cultural ele pode e deve ser utilizado economicamente. Por isso que ele se enquadra no PAC, né, que é um programa de aceleração do crescimento. Tem tudo a ver com a economia. É interessante isso. São 17 projetos ao todo nos 2 municípios, aprovados pelo PAC Cidades Históricas, foi um processo, de certa forma, até longo, demorado, defendido em Brasília pelas prefeituras junto com a superintendência local, e que já está resultando em frutos, né, particularmente na cidade de Penedo, que deve alcançar até o final deste ano os 80% de execução do programa, e em Marechal Deodoro o programa ele está tomando um rumo agora também de evolução e também deve tomar um rumo de um maior aporte de recursos entrando na cidade por esse programa. Quanto é que foi de investimento? Quanto é que vai estar sendo de investimento do PAC aqui no estado? A gente acredita que até o final do programa serão algo em torno de 40 milhões investidos. Desses 40 milhões, nós já temos algo perto de 3 milhões em obras concluídas e até o final do ano a gente deve fechar uma totalização para este ano de algo em torno de 10 milhões. Para se chegar em Marechal Deodoro e em Penedo, foi feito todo um estudo aí de viabilidade, né? Como é que funcionou essa parte? A seleção foi um pouco complexa, foi uma seleção que envolveu o Ministério do Planejamento. O programa é um programa do Ministério do Planejamento estacionado dentro da sede do IPHAN lá em Brasília. Existe uma diretoria criada para esse programa em Brasília. E a seleção dos projetos teve que ser apresentado tanto ao Ministério do Planejamento como à diretoria do PAC numa comissão, e a partir dos projetos propostos, eles fizeram a escolha de quais projetos seriam contemplados. Foi quase um edital. E, de certa forma, a gente hoje está no panorama, por exemplo, Penedo vem sendo pensada economicamente como um lugar onde todos os projetos estão voltados a um programa maior que o IPHAN induziu na cidade, fomentou na cidade, e a gestão municipal comprou a ideia da implantação do Penedo Centro de Convenções. O Penedo tem uma plenária, tem um edifício que pode se tornar uma plenária para 900 lugares, que é o Cine São Francisco. O IPHAN fez o projeto para o Cine São Francisco, doou o projeto à prefeitura, que conseguiu recursos via Ministério do Turismo e já está em restauração.
Eu quero só abrir um parênteses aqui para lembrar que o Cine São Francisco ele ficou conhecido na década de 70 por abrigar o Festival de Cinema de Penedo. Né? Isso. Fechando parênteses. Ele está sendo preparado para ser a plenária do Centro de Convenções e todos os investimentos do PAC envolvem edifícios na cercania do Cine São Francisco, na proximidade do Cine São Francisco, de forma que esses prédios eles possam ser usados para as plenárias menores, que todos eles têm a característica de já possuírem, na sua tipologia arquitetônica, espaços para auditórios. Então, o Teatro 7 de Setembro está sendo restaurado no momento, a Biblioteca Municipal foi restaurada, já foi entregue, também tem um auditório, o Círculo Operário também, o Monte Pio dos Artistas também já foi restaurado, já foi entregue. Os demais projetos também envolvem prédios com auditórios. A ideia seria estruturar a cidade para que ela possa de fato receber pessoas, não ficar resumido ali ao centro de convenções. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento do local. Exatamente. O passo seguinte, que é um passo que o município tem que dar, e a gente está fomentando isso, o município já quer fazer, é o de tentar fazer uma reunião, por exemplo, com hoteleiros locais que queiram investir na cidade, para que seja apresentado para eles as linhas de financiamento que existem no BNDES, no BNB, de certa forma, para que a gente incentive que a quantidade de leitos na cidade, por exemplo, aumente. Né? Marechal Deodoro tem a particularidade de estar muito próximo a Maceió, de ter a praia mais visitada do estado. Então, o desafio é fazer o turista chegar na cidade. E a gestão municipal também já está trabalhando nesse sentido. E o enfoque maior da cidade de Marechal Deodoro é trabalhar os espaços urbanos. Então, todos os grandes largos das áreas tombadas estão em processo dentro do Parque Cidades Históricas, com uma obra que deverá ser finalizada agora em maio, uma obra inclusive de excelente qualidade, o trabalho está muito bem feito. E na expectativa, já fizemos a licitação para, por exemplo, fazer o Largo da Matriz, e estamos fazendo uma pequena alteração agora no projeto do Largo de Itaperaguá. Então a cidade vai contar com seus principais largos prontos para o cidadão. E a gente sabe que quando a cidade ela fica pronta para o cidadão, ela está pronta para o turismo. Ela fica pronta para receber o turista, claro. Então a lógica é essa. E o IPHAN tem sido muito exigente nesse aspecto, com material de ótima qualidade. Então a gente entende que se uma igreja dura 400 anos, a praça vai ter que durar 200. Então toda a infraestrutura pronta. Vamos especificar essas obras. Você tinha me falado um pouco antes que são 17 obras, né, em Penedo e Marechal Deodoro. Ainda tem obra que está em fase de licitação, ainda tem obra que vai surgir. Mas agora o que está acontecendo, por exemplo, em Marechal Deodoro, como você falou, é a requalificação do largo ali da Igreja do Carmo, né, que aí se constrói uma área de convívio ali para os moradores, se enlarguece os passeios para pedestres, entre outras ações. E dessa forma, como você falou, se melhora a estrutura da cidade, por consequência, ela melhora a estrutura para recebimento do turista. O turista chega lá, fica feliz com o que vê e provavelmente volta. Mas, além disso, assim, está tendo toda uma estrutura mesmo de drenagem de rede, não é isso? De saneamento, de iluminação. Para se ter uma ideia, mesmo se na cidade ainda não estiver saneada, a gente está exigindo que as prefeituras apresentem entre os projetos o projeto de saneamento básico daquele trecho e insira na obra a necessidade da instalação das chamadas tubulações secas. Então a gente está preparando o espaço para quando a rede de saneamento chegar um dia, ela já tenha uma rede pronta para receber o esgotamento daqueles imóveis. Qual é a nossa lógica? Não precisar quebrar no futuro, para poder passar um sistema novo. Então, toda a rede de drenagem está sendo substituída, toda a rede elétrica e de cabeamento telefônico não vai ser mais aérea, vai ser toda embutida. Então, isso vai dar um ganho paisagístico incrível nesses espaços. Com certeza. Para uma cidade histórica como Marechal Deodoro, aquelas ruas mais estreitinhas, a rede elétrica de fato polui. Visualmente, polui visualmente. Qualquer pessoa que goste de fotografar, por exemplo, se sente perdida em conseguir fazer uma boa fotografia de qualquer monumento numa área dessa, porque tem um poste e tem um fio aparente.
A nossa lógica de distribuição elétrica no país todo é uma lógica meio perversa, ela enfeia os espaços. É porque a gente está acostumado a ver, Exato. né? E a gente meio que não liga. Mas quando a gente precisa tirar uma foto, poxa, seria tão bonito se essa foto não tivesse esses cabos. Tem o fio lá, né? Então, a gente vai conseguir ter esse ganho paisagístico também, que é um ganho considerável. Visualmente pode parecer um detalhe, mas faz a diferença para o turista, né? Faz, muito, chega lá. Muito. Agora, em Marechal Deodoro também está tendo acompanhamento de fiscais de arqueologia nas obras. Tem essa preocupação, né? O IPHAN é o órgão que tem a responsabilidade acerca da proteção a sítios arqueológicos. Então, se nós iríamos fazer obras que envolveriam escavações em áreas tombadas pelo próprio IPHAN, nada mais lógico que a gente colocasse dentro das obras acompanhamentos arqueológicos. Então, sim, algumas pesquisas arqueológicas foram feitas particularmente nessas obras que envolvem urbanização. O Lago do Carmo tem uma equipe de arqueologia acompanhando, o Lago da Matriz também tem, o Lago do Carmo também tem. É importante que haja esse cuidado. Sim, sim. É importante que haja e legalmente tem que agir, tem que ter. É uma exigência do próprio IPHAN. Até porque assim, a possibilidade de se encontrar coisa ali é grande, né? A cidade é antiga. Exatamente. Então de repente encontra algum artefato importante. Aquela escavação que está planejada para passar por aquele lugar pode estar passando por uma área de enterramento, por exemplo. Então, de que forma que vai ser tratado isso a partir daquilo que se revelar durante a pesquisa arqueológica que antecede a escavação. Entendi. Então, vamos falar de Penedo. Assim, você me falou que já foram entregues 3 obras, né? A restauração do Círculo Operário, a Biblioteca Pública e o Casarão Montepio dos Artistas. Mas, por exemplo, a obra segue a execução da requalificação urbanística ali do Largo de São Gonçalo, que fica bem no centro comercial da cidade. Isso também representa crescimento econômico, né? Uma vez que tem aquela parte toda reestruturada. Reestruturada e para durar muito tempo. E com equipamentos de excelente qualidade. Para o lojista que está ali é bom. Sim, sim. A gente está estruturando a cidade, toda aquela zona comercial, a gente está criando uma espécie de anel viário e, ao mesmo tempo, permitindo que se forme um grande calçadão de pedestres, a principal zona comercial da cidade. Em paralelo, estamos contando e estamos tendo a parceria dos comerciantes da cidade, no sentido também de melhorar paisagisticamente as próprias fachadas dos imóveis dele. Então, todos estão se adequando àquilo que o IPHAN exige. Para a gente encerrar, eu queria ainda falar do Teatro 7 de Setembro, né, que ele é o primeiro de Alagoas, vale abrir esse parênteses, então é importantíssimo que ele seja restaurado. E tem a questão dos galpões da Orla do Rio ali, da implantação da Escola Náutica, porque além da estrutura da questão do centro de convenções, ainda inclui Penedo na rota do turismo náutico, né, facilita transporte e ali tem a questão da balsa também, então é um benefício grande para a cidade. O teatro é o primeiro teatro projetado em Alagoas para ser teatro. O primeiro edifício projetado pelo Luigi Lucarini, que é um arquiteto italiano já muito citado na historiografia da arquitetura alagoana. E ele hoje está sendo extremamente preparado com uma série de equipamentos. O turismo náutico, sim, ele vai a um outro viés econômico que a gente pretende para a cidade também. Ok, então, Sandro Gama, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Pauta Especial. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a todos. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Programa de Apoio ao Trabalho Autônomo. Até já.